Olá, muito bom dia. Está no ar mais um programa Sintonia Bíblica, a Bíblia é bem mais perto de você, pela 91.3 Rádio Logos FM. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Que tal você separar esse dia para adorá-lo, para dedicar-se à leitura da palavra, para dedicar-se à oração? Que Deus derrame graça e misericórdia sobre sua vida. Eu desejo que o seu domingo seja ricamente abençoado. Aqui é o pastor José Maria e eu estou no estúdio da Primeira Igreja Batista de Fortaleza e estamos trabalhando para que este programa chegue até você no dia de hoje com a excelência de qualidade que você está acostumado. Aqui também está Iramar Monte na direção do programa, esse querido irmão sempre dedicado para que o programa chegue até você, levando a mensagem do coração de Deus para o seu coração. Muito bom dia, Iramar. Dividindo a bancada do estúdio, o também querido amigo e colega de ministério, pastor Léo Cristóvão, esse gigante homem de Deus, apesar da pequena estatura. Muito bom dia, pastor Léo. Bom dia, pastor José Maria. Bom dia, meu querido ouvinte. Como é bom estar pertinho de vocês, né, pelas ondas de rádio, né? Pelo menos dessa forma é a maneira mais segura da gente estar conversando, né? Chegando na sua casa pelo áudio, pelas ondas de rádio. Sem o susto do corona. Na verdade, Deus nos abençoe, nos proteja, aqueles que não tiveram nenhum sintoma, que assim permaneça, e que Deus proteja principalmente aqueles que estão no grupo de risco, né? Na sua Amém. casa, na sua família. Nós oramos por isso. Amém. Nós já estamos recebendo as mensagens que você manda para o nosso WhatsApp com um pedido de oração, um comentário sobre a lição, uma sugestão. Então anote aí o nosso número. O DDD é 85 e o número é 999620075. 999620075 com DDD 85. No final do programa, nós daremos aquele alô especial para você e também submeteremos ao Pai a sua petição, aquilo que você nos mandou, como sendo motivo de oração. E nos estúdios da Rádio Logos FM está o nosso amigo Del, sempre solícito, cuidando de todas as coisas para que o nosso programa chegue até você nas manhãs de domingo. Bom dia, Del. Graça e paz da parte do Senhor Jesus sejam abundantes na sua vida. E aí, em casa, no carro ou no trabalho está você, a razão de ser deste programa. Muito obrigado por permitir entrar na sua casa, por nos dar uma carona no seu carro, por podermos estar, eu e você, juntinhos, aonde você estiver. Então, querido ouvinte, não perca tempo, mande sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 999620075. Faça esse contato conosco, nós teremos imenso prazer em ler sua mensagem, ouvir seu áudio, anotar seu pedido de oração e interceder a Deus por você. Daqui a pouco o pastor Léo nos trará uma lição maravilhosa sobre fé, aquela fé que deixou até Jesus admirado, a fé de um homem importante que não seguia o mestre, mas só por ouvir falar nele e no que ele fazia, creu que seu escravo poderia ser curado com apenas uma palavra. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E você, qual é o seu alvo? Nós vamos ouvir uma música que diz que precisamos avançar para alcançar o alvo que é Cristo. A música é Meu Alvo, interpretada por Kleber Lucas. Não saia daí, já já estaremos de volta. Já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro.
Já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Sou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Igreja! Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Já estamos de volta. Este é o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, pela 91.3 Rádio Logos FM. Lembrando a você que estamos recebendo sua mensagem de texto ou de voz pelo nosso WhatsApp DDD 85 99962 0075. Grave seu áudio, mande sua mensagem para nós. A nossa reflexão de hoje tem como tema cuidado com orgulho. Provérbios capítulo 16, verso 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Pense nas coisas das quais nos orgulhamos. Que coisas são essas? Pode ser a casa em que moramos, o carro que dirigimos, o diploma pendurado na nossa parede, as pessoas com as quais nos relacionamos, a nossa posição no contexto social, o nosso trabalho, salário. Se você trabalhou duro para chegar aonde está, cuidado com o orgulho, com a altivez, com a soberba. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo pergunta: quem faz vocês diferirem uns dos outros? E o que vocês têm que não receberam? Ora, se na verdade vocês o receberam, por que se gabam como se não o tivesse recebido? Querido ouvinte, para evitar a altivez do espírito, o orgulho, o que você deve fazer? Em primeiro lugar, examine as suas convicções com relação a quem você é, o que você tem, o que você deve fazer. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Está lá em João 15, verso 5. Então lembre a si mesmo: eu sou apenas a luva, Deus é a mão que a preenche. Isso com certeza vai te ajudar a manter a perspectiva correta. Em segundo lugar, foque mais nos outros do que em si mesmo. Quando estamos focados apenas em nós mesmos, nós somos capazes de realizar muito pouco. Filipenses capítulo 2, verso 4, diz que cada um de vocês busque não apenas os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Terceiro e último lugar, respeite e valorize a todos os que encontrar, independente de classe social, raça, do gênero, de outras diferenças. Quando você anda em humildade, as pessoas o respeitam e recebem as suas ideias e percebem que você não tem motivações egoístas. A Bíblia diz em Provérbios 6, 16 a 19, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, cuidado com o orgulho. O orgulho precede a ruína. No próximo bloco,
Já começaremos com a lição desta manhã, baseada em Lucas capítulo 7, versos 1 a 10, sobre o exercício da fé. Você já pode pegar sua Bíblia, abrir em Lucas 7, pegar também papel e caneta para as anotações. Então, enquanto ouviremos essa música, faça isso. E essa música vai tratar justamente sobre a fé que devemos depositar naquele que tudo pode e tudo vê. A música é Fé em Deus, interpretada por Cristina Mel. Se não puder enxergar além das nuvens, se o gigante o faz tremer, se sobre as águas tiver que passar e o teu medo fizer afundar, não desesperes, não chores, não temas, entregue a Ele todos os teus problemas e Ele agirá. Importa contigo, sente o teu sofrer, som do mais profundo do teu coração. Quando estás caído, Ele estende a mão. Todas as promessas Ele cumprirá. Ele é o leão da tribo de Judá, restaura a alegria, retirando a dor. Ele é Jesus, o único Senhor. Ele é Jesus, o único Senhor. Enxergar além das nuvens, se o gigante o faz tremer, se sobre as águas tiver que passar e o teu medo fizer afundar, não desesperes, não chores, não temas, entregue a Ele todos os teus problemas, Ele agirá. Importa contigo, sente o teu sofrer, som do mais profundo do teu coração. Quando estás caído, Ele estende a mão. Todas as promessas Ele cumprirá. Ele é o leão da tribo de Judá, restaura a alegria, retirando a dor. Ele é Jesus, o único Senhor. Ele é Jesus, o único Senhor. Ele tudo pode, Ele tudo vê. Se importa contigo, sente o teu sofrer, som do mais profundo do teu coração. Quando estás caído, Ele estende a mão. Todas as promessas Ele cumprirá. Ele é o leão da tribo de Judá, restaura a alegria, retirando a dor. Ele é Jesus, o único Senhor. Ele é Jesus, o único Senhor. Ele é Jesus, o único Senhor. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Com fé em Deus, estamos de volta. Você que está chegando agora, esta é a Sintonia 91.3 Rádio Logos FM e o programa é o Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você.
Hoje nós vamos estudar sobre fé, a fé demonstrada por um importante militar, um centurião que recorreu a Jesus para que o mestre curasse o seu escravo. E essa história está baseada em Lucas capítulo 7, versos 1 a 10. Pastor Léo, quanta fé naquele homem, não é mesmo? Ainda mais que ele não seguia o mestre, conforme diz o texto, não participava, por conseguinte, presencialmente das maravilhas que Jesus realizava. Ele apenas ouviu falar. É verdade, é impressionante essa história. Vamos ler agora mesmo esses versículos, mas nós já temos aqui um centurião romano cuja cultura deles era não estarem envolvidos com tudo aquilo que seria agressivo ou contrário à religiosidade que ali eles viviam, que era o judaísmo, não é? Então uma coisa que já chama muita atenção para nós aqui é como aquele homem tinha fé, como aquele homem creu. Mas vamos ler o texto, você que já está com a sua Bíblia aberta aí também, com seu lápis, com sua caneta e papel na mão também para fazer algumas anotações. Acompanhe comigo essa leitura. Lucas 7, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Não é? Que nosso bom Deus nos ajude a compreender, não é, esses versículos e a lição de fé mesmo, que nós precisamos ter uma fé que deve ser praticada, mas uma fé que também deve ser exercitada em nossas vidas, não é? A primeira coisa que a gente já observa aqui de modo geral, e é algo que a gente já vinha falando antes da leitura do texto, é que esse centurião romano aqui, ele não tinha esse aspecto de ser seguidor de Jesus, de estar com aquela equipe ali dos discípulos de Jesus. Ele não presenciou os milagres que os discípulos presenciaram. Ele era alguém que ouvia falar de Jesus, e numa época em que as notícias se espalhavam pelo boca a boca e com muita dificuldade. Não é como temos hoje as fofocas, as redes sociais. A gente tem informações muito rápido do que está acontecendo no mundo. Aqui não, mas mesmo assim, as informações que chegou até esse homem, a gente não sabe quais foram, quais milagres chegaram até ele. O que nos cabe saber aqui, conforme a leitura do texto, é que ele acreditava que Jesus tinha poder de curar. No versículo 1, você falou aí das redes sociais de antigamente, que era meio mais ou menos a fofoca, né? Versículo 1 diz que Jesus acabou de dizer todas essas palavras sendo ouvido pelo povo, e depois entrou em Cafarnaum. Será que foi esse mesmo povo que relatou, ou que de boca em boca chegou até os ouvidos do centurião? Provavelmente esse discurso de Jesus aqui, ele atingiu milhares de pessoas. Ele é um discurso muito conhecido. Nós estamos aqui em Lucas, não é? E conforme o capítulo anterior, aqui o capítulo 6, versículo 17, o texto em Lucas fala que Jesus estava numa planície pregando para o povo. E aí, conforme a narrativa de Lucas, Jesus vai trazer os ensinamentos ali, os ais e tantos outros ensinamentos. Mas se a gente for para Mateus, esse texto segue a sequência do Sermão do Monte. E essa estrutura de Sermão do Monte, Sermão da Montanha, é bastante conhecido nas igrejas. Nós sabemos que sermão é esse, né, de Jesus. E Jesus estava falando ali, pastor Léo, se me permite,
estava falando, segundo o verso 17 do capítulo 6, para os moradores de toda a Judéia, fala toda a Judéia, Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Era muita gente. Era muita gente, era um público gigantesco. E ali naquele discurso, com certeza, após terminar aquele sermão, que foi longo, né, com muitos e muitos princípios e aplicações na vida daquele povo, no cotidiano daquele povo, um discurso, uma pregação poderosa, não é, que eu costumo falar que é um misto de escola bíblica com culto, né, porque ele proclamava e ensinava ao mesmo tempo, né. E ali ele tinha a atenção daquelas pessoas. Com certeza, pastor José Maria, você, meu querido ouvinte, aquele povo saiu falando. Porque eles foram alcançados por Jesus. A mensagem de Jesus chegou aos corações deles. E eles saíram comentando o que havia acontecido ali, não é? Mas eu devolvo uma pergunta, pastor José Maria. Mas o que dentro de um sermão pode levar esse centurião a crer? Porque aqui ele está acreditando num milagre. E anteriormente Jesus estava ensinando princípios. Jesus já realizou milagres também aqui. Mas a autoridade do próprio Jesus na realização desses ensinos induz a pessoa a crer realmente que aquele é filho de Deus, que aquele é o próprio Deus, que tem realmente poder para realizar milagres, realizar maravilhas, né? Até porque na caminhada de Jesus, aqueles que o seguiam, que não era o caso do centurião, eles perceberam, presenciaram os milagres de Jesus, alguns milagres de Jesus, e certamente também falaram desses milagres. Associe isso aí aos ensinamentos de Jesus, para você ver. Então isso faz toda a diferença, pastor José Maria. Você que está me ouvindo, guarde isso. Jesus tem autoridade. Ele é quem tem a palavra. Na verdade, João, no seu evangelho, diz que ele é a própria palavra encarnada, Jesus Cristo. Então, eu também creio nisso. Aquele centurião, ele sabia que aquele homem que estava ensinando era um homem de autoridade espiritual, porque tinha peso na sua palavra. Não era qualquer pessoa falando qualquer coisa. Então, meu irmão, Jesus é que é a autoridade em nossas vidas. As palavras, os evangelhos, os ensinamentos de Jesus têm autoridade, têm poder, porque foram palavras dele, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Pastor Léo, e o centurião? Vamos lá, o que é isso? O que é que significa? Esse homem tem autoridade? Com certeza, ele tem aqui uma patente militar, não é, que não é alcançada por acaso, não é? Existe mérito nisso. Ele não era qualquer pessoa, porque o centurião, ele tinha debaixo de suas ordens 100 homens de guerra, ou seja, mas soldados. Para ele chegar até esse ponto, ele fez uma carreira militar. Com certeza, ou pelo menos ele já era alguém muito respeitado. Porque 100 homens atenderem a demanda ou o mandato qualquer que seja de um centurião, a gente está falando aqui de homens militares, homens de guerra, em tempos de guerra, viu? Em tempos difíceis. Então aqui não eram homens tão simples de você dar uma ordem, não era um funcionário de uma empresa que tem que atender ao seu chefe. Não, aqui são militares e que cada um carrega sua arma. Então assim, esse líder que é o centurião, ele era alguém que tinha estima pelos seus liderados. Se era medo ou respeito, a gente não sabe aqui, mas ele era um homem de autoridade. Entendi. Aí fala aqui no versículo 2 que tinha um servo, um senhor, que ele estimava muito, mas não diz aqui quem é. Será que o nome dele é Bartolomeu, João, Joaquim, José? Não fala aqui. Como era o nome desse rapaz? Não tem. A gente não faz ideia. E o não fazer ideia pode também nos comunicar muita coisa aqui. Não é? Porque a Bíblia, ela não traz um nome. E a Bíblia, quando ela quer falar o nome de alguém, ela fala. É interessante que muitos leitores, e principalmente agora no começo do ano, a gente começa a fazer promessa de leitura bíblica anual. E a gente vai percebendo que tem nomes que às vezes se repetem tanto. Num só capítulo, o texto repete o mesmo nome daquela pessoa 3, 4, 5, 6 vezes. Então, quando a Bíblia quer falar o nome de alguém, a Bíblia fala. Interessante, rapaz, que muitas vezes, quando eu estou fazendo caminhada com a minha esposa, aí eu passo por algum gari, eu costumo olhar no rosto dele, dar um bom dia, uma boa tarde, mas quantas pessoas simplesmente ignoram? Aquela pessoa, aquele gari, por exemplo, não tem rosto, né? Aquele zelador do seu bloco não tem rosto, não tem identidade para muitos ali. Ninguém se digna sequer de dar um bom dia para essa pessoa, de perguntar como ela está. Seria mais ou menos o caso desse aqui, né? E não apenas funções
mas até outras funções também que a gente considera tão importante na sociedade. O carteiro. O carteiro não tem nome. O carteiro é o carteiro, é o homem do correio, né? O atendente bancário, ele não tem nome, ele é o caixa do banco. Né? Então a gente faz muito isso com as pessoas, até mesmo nós pastores, muitos de nós não temos nome, é o pastor da igreja tal, é o pastor de jovens, né? Então assim, o que eu quero refletir com você nessa manhã é que esse escravo, a história dele, na verdade ele é o protagonista, viu? O escravo é o protagonista dessa narrativa. Claro que o protagonista da Bíblia é Jesus, né? É a história sobre Jesus, mas Jesus está aqui inclusive nessa história. Mas além de Cristo, o protagonista, quem é a figura central dessa história, de quem nós estamos falando, é esse sem nome. Olha que coisa impressionante. Não é a figura central sem nome, não é? Porque o que importa aqui é quem ele é e não o registro dele. E é um sem nome que envolveu uma autoridade militar, envolveu autoridades eclesiásticas, envolveu o próprio Deus, né? Isso. Vamos devagar. Aqui até o versículo 5, a gente tem primeiro esse centurião revelando que ele estimava muito esse escravo. Era um escravo especial. Era alguém que ele sentiria falta. Detalhe, irmão, você que está me ouvindo agora. A escravidão aqui fazia parte da sociedade. Era um tipo de cultura que recebia o escravo, que o escravo era uma moeda de troca. Eu sei que hoje a gente olha para isso e diz que coisa horrível, escravo, mas isso fazia parte daquela cultura. Eu não estou aqui defendendo, de maneira alguma, eu também acho horrível, mas fazia parte daquela cultura. Era então, normal, era natural. Era natural. Naquele contexto era natural isso. E diante de um ambiente de exploração, um escravo doente... muitas vezes era substituível. Você encontraria outro escravo, você compraria outro escravo. Era mais negócio deixá-lo até morrer do que gastar dinheiro. Exatamente, chegou exatamente no ponto, não é? Mas aqui você percebe que é um escravo querido. Ele era um escravo que de algum modo ele fazia tão bem o trabalho dele que mesmo sem ser reconhecido, mesmo sem ter um nome, ele era alguém querido. Olha que mensagem, não é? Para nós, todos nós que trabalhamos, que servimos a outras pessoas, que prestamos serviços, que fazemos favores, que somos voluntários, como por exemplo igreja, em projetos sociais, a gente precisa fazer bem o nosso trabalho. Não importa se a gente tem o reconhecimento de ser o presidente de um projeto, ou simplesmente alguém que está ali para pegar um pano e limpar a mesa daquele projeto. Se você faz bem o seu trabalho, você vai ser estimado, você vai ser querido. Às vezes, um presidente é muito menos querido, porque é muito exigido de um presidente. As pessoas estão olhando demais para a vida daquela pessoa. E uma pessoa sem nome, uma pessoa dessa que está ali ajudando, fazendo tão bem seu trabalho, é melhor reconhecido, porque, puxa vida, o que é que essa pessoa tem a perder? Ele era escravo, ele tinha que trabalhar como escravo, ele tinha que trabalhar por obrigação, mas mesmo assim ele fazia bem o trabalho dele. A gente não tem muito aqui o que explorar da vida, né? Não tem como pegar o currículo desse escravo. Porém, o que a gente percebe aqui, que a partir da figura de um líder, como esse centurião romano, gostar desse escravo, ser tão querido, a ponto dele se preocupar, buscar uma cura, se esforçar, você já percebe que ele é uma pessoa especial. Mas como, pastor Zé Maria, você bem falou aqui, tem algo a mais. Agora você tem aqui anciãos judeus, indo à procura de Jesus, a mandato desse centurião, porque esses anciãos, eles não apenas eram judeus, mas eles eram líderes judeus. Então eles estão indo contra aquilo que Roma estava pregando, que Jesus era uma ameaça à fé deles. Eu estou falando aqui de liderança, né, de anciãos, homens experientes, indo até Jesus clamarem. Eles vão clamar pela cura de Jesus na vida daquele escravo, não é? E ainda mais, eles revelam nesse clamor mais uma vez que aquele escravo era querido. Olha que coisa especial. E que era muito importante. Era. Né, você tem contexto. o centurião, que é um militar, mas você tem agora pessoas também de reconhecimento na sociedade, que são líderes religiosos, falando desse escravo e apontando inclusive uma das qualidades dele, que foi ter participado da construção da sinagoga. Era alguém envolvido para que aquele edifício estivesse de pé, lugar este que eles reservavam para adoração ao nosso Deus. Então olha que construção tão grande na vida desse homem, que até agora não tem um nome revelado. Pois é, que coisa. Aí o centurião, no versículo 3, quando enviou essas autoridades eclesiásticas, autoridades dos judeus, né, ele enviou para pedir que Jesus fosse lá curar o servo. E mais adiante nós vamos ver, vamos chegar lá, não vou querer adiantar o estudo não, mas mais adiante ele disse, não precisa vir não.
Como é que aconteceu isso? Pois é, depois de todos esses episódios, onde a gente focou bastante aqui na figura do escravo, no escravo ser querido, no escravo ser amigo, também falamos um pouco desse centurião, que tipo de figura na sociedade ele tem, falamos desses anciãos que foram suplicar a cura através de Jesus, e a súplica aqui era que Jesus se retirasse do local onde ele estava, né? No começo do texto a gente viu que Jesus estava entrando em Cafarnaum, Jesus estava chegando numa cidade e ele já é abordado, né? Vem até aqui, Jesus. Então alguém já trazendo uma demanda, alguém arrumando trabalho, serviço para Jesus, né? E aí, então havia uma necessidade de deslocamento, mas essa história mudou. No meio do caminho essa história mudou. Então imagina Jesus ainda percorrendo esse espaço, esse caminho. A gente não tem aqui detalhes de quantos quilômetros, se eram apenas alguns metros, a gente não sabe. Mas houve um tempo aqui, do tempo que esses anciãos chegaram até Jesus. Houve um tempo ainda de caminhada, né? Houve uma peregrinação aqui até chegar, mas ainda não chegou. Até porque quando esses anciãos chegaram até Jesus, detiveram Jesus ali, para poder, conforme diz o texto aqui, rogar com insistência. E esse rogo aí tem uma série de coisas que os anciãos falaram para Jesus acerca desse escravo. Vamos lá? Com certeza. Saber o que foi? Não foi, aqui a gente já vê logo que não foi um bate-pronto, né? Chegou assim, Jesus, estamos precisando do Senhor, vamos lá. Não foi uma coisa, não foi ali, algo imediato, não é? E aí eles relatam até para Jesus, né, que Jesus viesse curar esse escravo, né? E eles ainda falam assim, ele é digno que o Senhor faça isso, ou seja, eles encontram dignidade nele, conforme o versículo 4, né? E aí, como eu já disse, eles falam que ele é amigo, ele era um escravo amigo. Mas aí, então Jesus assume com eles. Então vamos voltar esse caminho que vocês vieram até aqui e Jesus os acompanha. E aí começa esse novo momento aqui. Porque nessa feita em que Jesus está acompanhando esses anciãos, chegam outras pessoas. O centurião mandou mais gente aqui. Agora o centurião mandou amigos. O texto fala que o centurião mandou alguns dos seus amigos falar com Jesus. Ou seja, gente de confiança, gente próxima. Mas antes ele mandou os anciãos. Aí os anciãos falaram bem acerca do escravo. Isso. É um homem digno, ele é nosso amigo, ele ama a nossa nação, ele ajudou a construir, aliás, ajudou não, diz que ele mesmo construiu a sinagoga. Né? Só que esses amigos, parece que o tempo que os anciãos ficaram com Jesus, deu tempo para o centurião refletir e dizer assim, espera aí, eu estou fazendo besteira. Não precisa Jesus vir aqui. Aí pegou os amigos e disse, vai lá até Jesus, né? E diga que não precisa vir porque eu não tenho dignidade para receber. Em outras palavras, eu não sou digno de sequer atar as suas alparcas. Palavras de João aí. Exato. Então nós temos aqui esse centurião, parece que mudando de ideia, não é? Então houve tempo dele mandar agora uma nova remessa, né? Novos emissários, não é? Para falar com Jesus. Então ele manda esses amigos e o recado agora é diferente. Jesus, não se incomode, não vá não, sabe? Fica aqui mesmo, apenas dê uma palavra. E o centurião mandou um recado para Jesus aqui. Isso foi telegrafado, né? Esses amigos do centurião, eles replicaram as palavras do próprio centurião. Não é? Porque aqui você não tem o centurião cara a cara com Jesus. Ele está mandando emissários. E o que é que eles falam? Senhor, o Senhor não precisa até a casa. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. O centurião falando através dos amigos. E aí ele completa dizendo assim, dê uma palavra, dê a ordem que meu servo seja curado, meu escravo seja curado. Porque assim como eu sei que o Senhor também é um homem que manda e acontece. E ele fala, olha, eu sou um homem sujeito a uma liderança, né? Existe uma liderança acima dele, hierárquica. Mas ele disse, eu também tenho homens abaixo de mim. E quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Olha que fé esse homem tem. Pastor José Maria, eu fico assim, impressionado com a fé desse homem. Porque como a gente falou no começo, ele não era discípulo, ele não estava presenciando os milagres de Jesus, ele não era povo assim, em que estava andando naquela muvuca de pessoas, ele era um homem de estima, um homem de Roma, e ainda tinha uma posição militar, ele não podia estar aqui no meio desse povo. Aí você falou que esse contexto aqui vem logo em seguida ao Sermão da Montanha. Isso. O início do Sermão da Montanha
é com as bem-aventuranças. Exatamente. E a primeira bem-aventurança, qual é? Bem-aventurados os pobres de espírito, não é? E eu vejo aqui que esse centurião, ele se esvaziou da sua autoridade, ele se humilhou diante de Jesus para dizer no versículo 6, Senhor, não te incomodes, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Nesse sentido, ele se empobreceu de espírito, Então, né? se Ele não empobreceu se de espírito. encheu, né, para falar que eu tenho autoridade, então eu vou mandar Jesus vir, ele vai ter que vir. Não, de maneira alguma, né? Ele foi ao contrário disso. Então será que essa ação dele já foi fruto do que ele ouviu falarem acerca do próprio Sermão da Montanha? Pode ser. Pode ser, né? Podemos criar, né, essa teoria aqui. Mas uma coisa que fica claro é que ele tem fé. Isso aqui é indiscutível. E não é pouca, Esse viu? centurião tem fé. Porque, gente, ele tá... Imagina você ouve falar de Jesus, né? E nós todos, né? Em pleno 2021, nós somos daqueles que ouvem falar de Jesus, né? Porque a gente não teve a oportunidade de estar com Jesus há 2000 anos atrás. E aí você ouve falar de Jesus. E aí você ouve dizer que Jesus voltou. Jesus já está entre nós. Então, você tem essa fé de ouvir falar... Mas ao mesmo tempo você gostaria de estar com Jesus. A presença de Jesus, um Jesus que cura, que multiplica, que ressuscita pessoas. Mas aqui esse centurião, mesmo com pouca bagagem de fé, porque provavelmente sobre Jesus ele tinha pouco conteúdo, como a gente está levantando aqui, provavelmente ele sabia de algo do Sermão do Monte, né? E aí esse centurião, ele tem uma fé tamanha de dizer assim, Senhor, vai daí mesmo, envia a cura daí à distância. Não é? E ele acredita no poder da palavra, né? É uma coisa que a gente tinha já falado antes. Provavelmente esse centurião entendia que Jesus tinha autoridade. E ele chegou, parece que ele caiu em si. Ele disse, rapaz, ele tem poder. Eu não preciso tê-lo presencialmente aqui. E ele, sem demagogia, ele fala, eu sou indigno de recebê-lo na minha casa. Porque ele se reconhece como uma pessoa indigna mesmo, que é. Não é? E aí ele diz, manda com a tua palavra que ele seja curado. Ele confia no poder da palavra de Cristo. Olha que coisa poderosa. Uma outra coisa que está me ocorrendo aqui, pastor Léo, versículo 3. A gente está nesse bate-bola, nesse vai e vem, querido ouvinte, vá acompanhando conosco aqui o nosso raciocínio. Versículo 3 fala, tendo ouvido falar de Jesus. E lá na frente ele manifesta essa fé tão intensa por Jesus. Mas ele precisou ouvir falar de Jesus para poder ter essa fé. Então é importantíssimo que nós, como Jesus falou a Paulo, falemos e não nos calemos, de jeito nenhum, porque mesmo sem a pessoa ter, como é o caso do centurião aqui, ter tido essa experiência pessoal com Jesus, só pelo ouvir falar, ele creu. Então a gente deve realmente levar as boas novas a qualquer pessoa, aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus. Inclusive, outra coisa que chama a atenção aqui desse centurião é que o respeito que ele tem a Jesus, mesmo sem conhecer pessoalmente. Não é porque ele fala aqui no versículo 7 que é por isso que eu não fui até o Senhor. Ele se vê tão indigno que ele está tentando deixar claro aqui que ele não está simplesmente sentado na sua cadeira bem confortável mandando pessoas ir até Jesus. Ele se sente mal, ele se sente indigno. Né? E aí quando ele diz, Senhor, não vem na minha casa porque eu sou indigno, aí ele explica, olha, por isso que eu não fui até o Senhor. Por isso que eu mesmo não fui até aí, mandei pessoas ir até o Senhor, porque eu sou indigno. Interessante que ele mandou líderes religiosos, anciãos, porque provavelmente ele entendia, não, esses são mais dignos do que eu, né? Afinal de contas, eles são líderes religiosos, né? Eles são homens da fé, né? Quando os próprios anciãos poderiam até ter dito a ele assim, rapaz, é Jesus, é uma autoridade das autoridades. Pois é. Né, a gente não precisa trazê-lo aqui. No entanto, ele próprio teve essa percepção. Né? Exatamente. E ele confia nessa autoridade de Jesus, não é? Mas aqui agora a gente tem um outro ponto aqui que nos chama muita atenção, que é Jesus se admirar. Como é que você faz Jesus se admirar? Trazendo assim, como é que você surpreende Jesus? Porque Jesus é Deus. Sendo Deus, ele sabe todas as coisas. Ele é atemporal, ele já sabia o que ia acontecer, ele já conhecia o coração daquele homem, mas o texto deixa claro que há uma admiração de Jesus. Jesus, ele demonstra essa admiração, porque aqui nós temos uma narrativa bíblica, né? Pessoas que escreveram aquilo que viram, aquilo que conviveram, testemunhos oculares de Jesus Cristo. E eles viram admiração em Jesus. E aí, para essa admiração, eu quero trazer uma referência.
Eu quero falar com você sobre Marcos, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Ouça direitinho e eu vou explicar onde é que eu quero chegar a respeito dessa admiração de Jesus. Diz o seguinte, lá em Marcos 6, a partir do 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhanças a ensinar. Você tem aqui um cenário em que Jesus é confrontado por gente da sua gente, gente da sua terra ali, de onde Jesus nasceu. Gente que não acreditava no poder de Jesus. Olha que contraste, a gente está falando aqui de um centurião que acredita no poder da palavra de Jesus. Que ele tem poder. Agora aqui a gente está falando de gente que andou, que viu, que cresceu na circunvizinhança, na vila que Jesus cresceu. E gente que não acreditava, porque ele não é filho do carpinteiro, ele não tem irmãos, ele não é filho de Maria. Quem é esse Jesus, né? E aqui é onde eu quero trazer para o nosso pensamento. Mas será que é aquele ditado santo de casa não obra milagre? Pois é, será que saiu daqui? Nisso? Pois é. Mas o que eu quero chamar a atenção a esse texto de Marcos é a segunda vez em que Jesus se admira e é relatado na Bíblia. Uma vez, lá no texto base do nosso estudo hoje, né, Lucas capítulo 7, Jesus se admira da fé. Nesse que eu acabei de ler, em Marcos, Jesus se admira da incredulidade. Que coisa, hein? Olha que contraste, né? Então, irmãos, que a minha oração é que a gente faça Jesus se admirar da nossa fé. Que Jesus nunca venha se admirar da nossa incredulidade. Porque é muito triste, né? Você ter a oportunidade de conhecer Jesus, você ter a oportunidade de conviver com Jesus e você menosprezar quem ele realmente é, sabe? Você não conseguir enxergar quem ele é. Aí a gente volta agora para o nosso texto. Você tem um centurião que nem sequer viu Jesus, nem sequer cresceu e nem conhece a família de Jesus. Só ouviu falar. Só ouviu falar, ele creu, acreditou no seu poder, na sua autoridade, e foi tamanha a fé e a certeza de quem Jesus era para aquele homem que ele se sentiu indigno de ver Jesus face a face e até mesmo de receber Jesus na sua casa. E Jesus deu dignidade a esse centurião e ainda o honrou. Exatamente. Né? A quem honra, honra. Porque Jesus não falou isso em segredo, nem só para ele. Diga lá, os seus amigos, digam lá para ele que eu fiquei admirado com a fé. Não, Jesus falou para a multidão, afirmando que nem Israel encontrou tamanha fé. E aí você tem uma pegadinha de Jesus, viu? Quando Jesus fala no versículo 9, no finalzinho, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta, isso é um confronto aos judeus. Dizer que em Israel toda não se viu fé como essa, e o judeu era aquele que se orgulhava de ser filho de Israel, de ter sua família ligado, porque para ser judeu você tem que ter ligação familiar. E Jesus dizer uma coisa dessa é um confronto sem medidas aos judeus. Detalhe, que foram anciãos judeus. Detalhe, que o próprio centurião provavelmente era judeu, né? E aqui você tem Jesus dizendo assim: olha, Israel toda, eu não vejo uma fé como a desse homem. Isso é um confronto. Uma tapa com luva de pelicas, né? Pois é. E aí o versículo 10, encerrando, né, a leitura desse texto e o acompanhamento dessa leitura, diz que voltando para casa, os que foram enviados, aqui a gente já soma todos esses, né, os anciãos, os amigos, né, todos esses que foram enviados, o servo já estava curado. Esse é o resultado, né? Então, a prova de que Jesus curou mesmo à distância. Ele não precisou chegar até ele não precisou fazer um culto lá na casa do centurião. E como essa história finda aqui, a gente nunca vai saber se o centurião um dia teve a oportunidade de ver Jesus face a face. A gente não sabe. Simplesmente esse servo foi curado, esse escravo foi curado. Também não sabemos se esse escravo um dia se encontrou com Jesus. Mas o que importa é que ele foi alcançado. Tanto o centurião foi alcançado pela fé em Jesus, como o milagre de Jesus alcançou esse escravo. Se ele não se encontrou fisicamente, presencialmente com Jesus, ele teve um encontro com Jesus espiritual. Pela fé, um encontro espiritual. Exatamente. E é esse o encontro que nós temos que ter. É esse o encontro.
Porque o que nos faz cristãos não é frequentar uma igreja. Não é ter um nome ali no hall de membros de uma igreja. Não é todo domingo se arrumar, botar roupa de crente e ir para a igreja. Não. O que nos faz cristãos é um encontro pessoal, espiritual e de fé com Jesus. E tudo isso, pastor Léo, começou por quê? Começou porque alguém falou acerca de Jesus para esse centurião. Exato. Olha a minha responsabilidade e a sua, meu ouvinte. Você que está ouvindo aí da sua casa. Você também, compete a você a responsabilidade de continuar compartilhando essa história. Não apenas esse capítulo 7 de Lucas, mas como tantas outras histórias. Nós somos esses emissários. Nós somos essas pessoas que vamos continuar ampliando o Sermão do Monte. Quem sabe até nós somos o próprio servo que foi alcançado por uma graça milagrosa de Jesus. Eu, particularmente, eu fui, certa feita, até desenganado pelos médicos, quando era criança, lá na longínqua cidade de Areia Branca, lá no Rio Grande do Norte. Né? Eu estou aqui vivinho para contar a história de que Deus operou em mim um milagre por meio das orações que os irmãos da igreja fizeram em meu favor. Né? Então, quem sabe até o nosso ouvinte também não seja fruto de um milagre. Bom, na verdade, todos nós somos, né, pastor Léo? Frutos de milagre. Com certeza, todos nós somos alvo de milagres. Eu costumo falar, pastor José Maria, em cultos de oração, que a gente também tem que agradecer pelos milagres que não soubemos ou que não conhecemos. Porque muitas vezes acontecem milagres e a gente não consegue enxergar. Porque não é só milagre aquele que está doente e é curado. É um milagre também você passar despercebido de um assalto. Você, livramento, por conta, né, de 5 segundos você passa, não é atropelado em um acidente. Só que esses milagres a gente não contabiliza, porque a gente sequer soube. Às vezes você perde, por exemplo, um voo, o avião cai, né? E você fica chateado naquele primeiro momento. Puxa vida, perdi o voo, precisava estar naquele local às tantas horas. Tal. E temos alguns relatos dessa natureza, com certeza. Sim. Já ouvimos, inclusive, Sim, até em telejornais, de pessoas que foram salvas porque perderam o voo. Não estou aqui aconselhando ninguém a ser nécio a esse ponto de chegar tarde, por isso não. Mas Deus obra, Deus opera da forma que Ele bem quer para nos alcançar com a sua graça. Então, com certeza, somos alvos de milagres de Deus. Mas que, acima de tudo, a gente tem essa fé do centurião. Ouviu falar de Jesus, creu em Jesus, creu na autoridade de Jesus e creu na palavra de Jesus. Irmão, nós precisamos ter essa fé. Eu espero muito que na minha vida, na vida aqui do pastor José Maria, e você que está nos ouvindo agora da sua casa, você também seja um desses que façam Jesus se admirar da sua fé. Com certeza, nós precisamos exercitar a fé, a ponto de chegarmos a esse nível de fé desse centurião. Precisamos sim nos entregar a Jesus, precisamos descansar nele, entregar os nossos problemas a ele e soltar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa Deus agir na tua vida, meu irmão. Deixa Jesus ser Senhor e Mestre da tua vida. Confia nele. As tuas demandas, com certeza, delas ele vai cuidar. Né? Basta você confiar, se entregar. Pastor Léo, vamos arrematar? Vamos sim. Então o nosso desejo é esse, que a gente viva uma fé que ela tem referências aqui. Nós temos uma fé tamanha que a referência dada a esse homem é que Jesus disse aqui que ele não viu tamanha fé em Israel. Tamanha fé naquele povo de Deus que tem toda uma história no Antigo Testamento, tem toda uma história aqui agora no judaísmo, nos tempos de Jesus, e Jesus não viu fé tamanha. Não é? Como nós precisamos ser homens, mulheres de fé também nos nossos dias. Eu sei, meu irmão, que os dias que temos vivido muitas vezes têm desafiado a nossa fé. Porque a gente clama, Senhor, que essa doença vá embora. Senhor, que essa doença não atinja um familiar meu. Senhor, que abra as portas de emprego. Ajuda no meu casamento. Converte o coração do meu filho. Eu sei, meu irmão, minha irmã, você também tem seus motivos de oração. E às vezes parece que demora. Parece que a resposta do Senhor não vem. Às vezes dá até a impressão que Deus está longe, porque isso é impossível, né? Deus está em todo lugar. Porém, a minha oração é essa. E eu oro por mim também, não é? Que eu tenha tamanha fé como essa. Independente dos resultados,
eu já creio que Jesus tem poder, que Jesus tem autoridade e que a palavra de Jesus vai trazer sim os seus frutos. Detalhe, é que esse centurião, ele creu no poder e na autoridade. Ele não creu em Jesus depois que o servo foi curado. Ele já cria antes. Ele já tinha fé tamanha do poder e que traria resultado. Nós somos desse povo, né? Depois que a gente vê o resultado, a gente, rapaz, Jesus tem poder. Não, a gente já tem que acreditar no poder hoje. Então, afirma, meu irmão, minha irmã, afirma aí da sua casa, bata no peito e diga, sim, Jesus tem poder, porque ele tem. Jesus, inclusive, quando ressuscitou Lázaro, antes da ressuscitação, ele orou agradecendo já a Deus. Exatamente. Não é verdade? Isso é que é autoridade. Isso viu? é que é autoridade, isso é que é fé. Pastor Léo, falar em fé, eu lhe peço que você ore agora a Deus aí, pedindo que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, humildade, mansidão, todas essas coisas para que a nossa fé seja aumentada no Senhor. Amém. Então vamos orar. Tente parar um pouco do que você está fazendo, se você tiver com outras ocupações agora, né, para se concentrar, realmente feche seu olho, se for possível, para a gente falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor. Ela nos constrange, ó Pai, porque hoje acabamos de estudar a história de alguém que não teve uma caminhada na igreja, que não participou de escola bíblica, que não era um crente dominical, que não tinha já ouvido tantos sermões e tantas mensagens. Alguém que ouviu falar do teu filho Jesus. E esse alguém teve tamanha fé que admirou o teu filho Jesus, ó Pai. Deus amado, a nossa fé é tão pequena. Deus, nós temos a tua palavra nas nossas mãos. Nós temos testemunhos maravilhosos de pessoas que passaram por curas milagrosas, por livramentos milagrosos, e mesmo assim a nossa fé é tão pequena. Pai, nos ajuda na nossa pequena fé. Nos dá, Senhor Deus, condição, ó Pai, sabedoria mesmo, Senhor Deus, intelectualidade para assimilar a fé, Senhor Deus, na nossa vida. Nos dá condição, ó Pai, de crer nos resultados antes mesmo de vê-los, de tê-los, ó Pai. Abençoa essa família que agora te clama. Amém. Essa dona de casa, Senhor Deus, que às vezes se vê sem respostas. Abençoa esse pai, Senhor Deus, que quer ver a mudança de vida no filho, ó Pai. Abençoa essa pessoa que está ansiosa com toda essa problemática de doença no nosso país, Senhor Deus, e isso tem revelado outros problemas emocionais. Cura essas pessoas, Senhor Deus, ó Pai, vai até eles, porque só basta a tua palavra, Senhor Deus, a tua palavra já traz cura, já traz libertação, a tua palavra já traz conversão, Senhor Deus. Então vai, ó Pai, com a tua palavra, Senhor Deus, leva a cura até essas pessoas, leva mudança de vida, abre as portas de emprego, Senhor Deus, para o teu povo. Mas Deus, que o nosso povo creia por fé e não creia apenas depois dos resultados, não creia apenas naquilo que se prova, mas realmente, como diz a tua palavra, que ter fé é acreditar naquilo que não vemos, aquilo que ainda nem sequer alcançamos, assim como esse centurião, Senhor Deus. Desperta essa fé em nós. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Pastor Léo, por essa aula tão importante sobre fé. Sinceramente, eu estava querendo mais, mas a nossa aula dominical acabou, uma pena, né? Mas a nossa esperança está em Deus e com fé no eterno, domingo que vem estaremos aqui. E eu espero por você, querido ouvinte. O nosso culto, direto da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, já está sendo transmitido pela internet e também aqui pela 91.3 Rádio Logos FM. Continue ligado com a gente. Chegando ao fim de mais um programa Sintonia Bíblica. Receba o nosso carinho, nosso abraço e o desejo de uma semana ricamente abençoada. Domingo que vem, de novo aqui, Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Muito bom dia.